Numa época em que muita gente compra saúde em cápsulas, existe uma planta humilde que insiste em nascer de graça, sozinha, no chão quente do quintal, entre pedras ao lado do muro, nas bordas esquecidas da horta. Quase ninguém a convida, quase todo mundo a chama de erva daninha. E ainda assim, ela volta. Volta depois do sol forte, volta depois da seca, volta depois da enxada. O mais impressionante não é a resistência, é o sil. NCO. Porque, enquanto o olhar apressado vê apenas um matinho rasteiro, a natureza pode estar deixando bem diante da sua porta uma das folhas mais surpreendentes do mundo vegetal. E é aqui que a história fica desconfortável, porque não estamos falando de uma raridade perdida em florestas distantes, nem de um alimento exótico reservado a mercados caros. Estamos falando de uma planta que cresce onde ninguém presta atenção e que, por isso mesmo, foi rebaixada à categoria mais fácil de ignorar: mato. Só que alguns dos maiores enganos da nossa época começam exatamente assim, quando algo valioso se torna comum demais para ser respeitado. E se você gosta de enxergar o que foi escondido à vista de todos, se inscreva agora, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você olha para o próprio jardim. O nome dela, em muitos lugares, é beldroega. Em outros, portulaca. Em muitos quintais, ela sequer recebe nome, recebe veneno. Cresce baixa, espalhada, com talos lisos puxando para o vermelho. Folhas carnudas, pequenas, firmes, quase como se guardassem água dentro delas. Em dias quentes, abre flores miúdas e amarelas, discretas, como quem não faz questão de ser notada. Mas é justamente esse perfil discreto que esconde a ironia. Quanto mais simples ela parece, mais extraordinária se revela. Há plantas que dependem de cuidado constante, solo perfeito, irrigação e proteção. A beldroega não. Ela aparece sem estufa, sem marketing, sem embalagem bonita. E talvez esse seja o primeiro motivo de ter sido subestimada. O que nasce fácil demais costuma ser confundido com aquilo que não vale nada. Só que a memória humana conta outra versão. Muito antes de ser tratada como intrusa, a beldroega já era alimento. Não um capricho, não uma moda, mas comida de verdade. Registros históricos e botânicos indicam seu uso há milhares de anos, inclusive no mundo antigo, onde ela foi colhida, cultivada e incorporada à alimentação cotidiana. Isso importa por um motivo simples. Povos antigos não preservavam uma planta por séculos sem razão. Em sociedades que dependiam da observação direta da terra, do clima e do corpo, uma planta permanecia porque servia. E quando algo atravessa gerações, impérios, guerras, secas e mudanças de continente, há uma pergunta que merece ser feita com seriedade. O que essas pessoas viram nela que nós desaprendemos a enxergar? Sorse. Talvez a resposta comece no prato. A beldroega é hoje reconhecida como uma das hortaliças mais ricas em ômega 3 do reino vegetal, especialmente em ácido alfa-linolênico, o ALA. Um estudo clássico comparou suas folhas ao espinafre e encontrou nela quantidades superiores desse tipo de gordura, além de níveis mais altos de vitamina e vitamina C e glutationa. Em 100 gramas de folhas frescas, o teor de ALA ficou na faixa de 300 a 400 miligramas. Isso não transforma a planta em milagre, mas a retira com força do território do mato sem valor e a coloca no campo da nutrição séria. Não é remédio mágico, não é promessa vazia. É uma planta com densidade nutricional real, daquelas que constrangem o desprezo moderno, sorce. E quando se fala em ômega 3, vale desmontar um equívoco comum. Muita gente pensa imediatamente em peixe, óleo refinado ou suplemento.
Mas o corpo não enxerga propaganda. Ele enxerga moléculas. O que importa é de onde vêm certos nutrientes e como eles entram, com regularidade, na vida real. A Beldroega oferece uma via vegetal, simples e acessível, para enriquecer a alimentação com compostos que hoje se associam à saúde cardiovascular, ao equilíbrio inflamatório e ao funcionamento adequado do organismo. Há inclusive trabalhos que a destacam como fonte vegetal de ômega-3 e melatonina, algo raro bastante para chamar a atenção da pesquisa científica. E isso nos obriga a encarar uma verdade incômoda. Parte do que procuramos em produtos caros talvez já estivesse crescendo no chão que aprendemos a desprezar. Source, mas a nutrição, por si só, ainda não explica o fascínio. O que torna essa planta realmente perturbadora é sua biologia. Em 2022, pesquisadores de Yale mostraram que a Beldroega combina, de forma integrada, dois sistemas de fotossíntese que costumavam ser tratados como estratégias separadas. O mecanismo C4, eficiente em calor e alta produtividade, e o CHEM, famoso por economizar água em ambientes secos. O surpreendente não foi apenas descobrir que ela usa os dois. Foi perceber que eles operam de forma coordenada nas mesmas células, compartilhando produtos metabólicos. Em outras palavras, a planta não apenas aguenta o tranco, ela faz isso sem abrir mão da eficiência. Para um mundo que tenta imaginar culturas agrícolas mais resilientes, isso não é detalhe técnico, é uma pista poderosa. Source traduzindo para a vida comum. A Beldroega parece ter sido desenhada para tempos difíceis. Calor excessivo, só pobre, pouca água, salinidade moderada, descuido, canto esquecido da horta, menos tudo isso que derruba outras espécies costuma ser. Para ela, apenas cenário. Revisões recentes destacam sua grande plasticidade, sua tolerância ao estresse e sua capacidade de manter a atividade fisiológica em condições que prejudicam cultivos mais delicados. Ela não exige a teatralidade de plantas frágeis, não pede atenção o tempo inteiro, não cobra perfeição e, justamente por isso, carrega uma lição quase filosófica. Às vezes, a verdadeira força não está no que impressiona logo de cara, mas no que continua vivo, produtivo e útil quando o resto começa a falhar. Source, agora pense no choque entre essa planta e a lógica dominante do mercado. O sistema moderno adora dependência, compra anual, insumo constante, fragilidade administrada, solução vendida em embalagem. A Beldroega escapa disso. Ela germina fácil, se espalha com vigor, pede pouco e entrega muito. Uma única planta pode gerar uma quantidade enorme de sementes, com viabilidade prolongada. No solo, se cortada e deixada em contato com a terra, partes do caule ainda podem enraizar novamente. Ela reaparece porque foi feita para permanecer, e tudo o que permanece sem pedir licença costuma irritar uma cultura acostumada a controlar cada etapa da produção. Não porque a planta seja má, mas porque é livre demais para caber confortavelmente em certos modelos de dependência. Source. É por isso que a guerra contra ela diz tanto sobre nós quantas vezes uma planta é combatida não por ser inútil, mas por ser indisciplinada, não por não servir, mas por servir fora da prateleira. Em muitos quintais e jardins, a Beldroega é arrancada antes mesmo de ser observada. O gesto é automático. Apareceu onde eu não plantei, então não presta, só que esse reflexo revela uma ruptura profunda entre o ser humano e a terra. Nós passamos a confiar mais no rótulo do que no reconhecimento, mais no catálogo do que na experiência, mais no produto autorizado do que na abundância espontânea. E assim, fomos treinados a destruir algo apenas porque ele não entrou pela porta do comércio, mesmo quando nasceu carregando alimento, resistência
e história. O mais impressionante é que boa parte do mundo nunca abandonou essa planta. Em diferentes regiões, ela continuou entrando em saladas, sopas, refogados, ensopados e preparos tradicionais. Foi mantida viva na cozinha popular, não como símbolo gourmet, mas como ingrediente de verdade. Isso significa que a beldroega não desapareceu. Ela apenas saiu do campo de visão de sociedades que passaram a associar valor àquilo que vem embalado, padronizado e anunciado. Enquanto uns a pulverizavam, outros a lavavam e colocavam à mesa. Enquanto uns viam desordem, outros viam recurso. E essa diferença de olhar talvez diga mais sobre as culturas humanas do que sobre a planta em si. Porque a terra oferece muito antes de a indústria nomear. O problema é que nem todo mundo ainda sabe reconhecer a oferta quando ela não vem com marca. Se você olhar com calma, a beldroega parece carregar uma espécie de denúncia silenciosa. Ela cresce nas rachaduras da paisagem moderna, como quem lembra todos os dias que o alimento não começou no supermercado antes da iluminação fria da etiqueta e do código de barras. Comida era uma relação direta entre olhos atentos, mãos presentes e memória transmitida. A beldroega rompe essa amnésia. Ela brota onde o concreto quase venceu, onde a horta foi esquecida, onde a chuva mal chega, e ainda assim insiste em dizer: eu continuo aqui. É uma afronta discreta à ideia de escassez fabricada. Não resolve sozinha os problemas do mundo, mas desmonta uma mentira muito difundida, menos a de que só é valioso aquilo que depende de um sistema complexo para existir. E claro, valor não significa imprudência. Toda planta comestível exige identificação correta. A beldroega verdadeira tem talos lisos e suculentos, geralmente avermelhados, folhas espessas em formato ovalado ou de pequena espátula, flores amarelas e seiva clara. Existe, porém, uma sósia perigosa, a eufórbia rasteira. Ela pode provocar intoxicação e irritação. E a pista mais útil está na seiva. Quando o caule é partido, a eufórbia solta um líquido branco, leitoso. A beldroega não. Esse cuidado importa. Também é essencial evitar coleta em lugares com herbicidas, beiras de ruas muito movimentadas ou solos contaminados. E há mais um detalhe importante. Por conter oxalatos em níveis elevados, o consumo deve ser moderado por pessoas suscetíveis a cálculo renal, exatamente como já se recomenda com outras folhas conhecidas, como o espinafre, sorce. Se identificada corretamente e colhida em local limpo, ela abre um mundo de possibilidades simples. Crua, entra em saladas, com textura crocante e um leve toque ácido. Refogada, ganha corpo e combina com alho, cebola, azeite e ovos. Em sopas e caldos, ajuda a dar consistência. Em algumas cozinhas, vai para massas, pães, molhos e ensopados. Não exige receitas complicadas funcionar. Exige apenas o tipo de inteligência culinária, que não desperdiça o que a terra oferece. E esse talvez seja outro motivo para tanta gente não perceber o valor da beldroega. Ela pertence ao universo da cozinha viva, da adaptação, do uso cotidiano, da criatividade doméstica. Não foi feita para impressionar pelo preço. Foi feita para servir. Agora imagine isso dentro do seu próprio jardim. Enquanto outras culturas pedem canteiro impecável, irrigação regular, proteção contra sol forte e vigilância constante, a beldroega praticamente se oferece como parceira de baixa manutenção. Se a ideia é semeadura própria, poucas plantas representam isso tão bem. Deixe algumas flores completarem o ciclo e produzirem sementes. Não revolva demais o solo onde ela amadureceu. Mantenha o espaço ensolarado e drenado. Pronto. No tempo certo, ela tende a voltar. Volta não como invasora inevitável, mas como retorno de uma
planta que aprendeu a multiplicar vida com eficiência é quase um lembrete biológico de abundância. Quando o ambiente permite, ela se encarrega do resto. E aqui está um detalhe fascinante. Cultivar a beldroega não é apenas produzir alimento, é mudar a forma de pensar a comida. Porque toda vez que alguém aprende a reconhecer, colher e replantar uma espécie assim, algo se reorganiza por dentro. A dependencial diminui, a atenção aumenta, o olhar se refina, o jardim deixa de ser cenário e volta a ser território. E talvez esse seja o ganho mais profundo de todos. Não apenas comer uma planta nutritiva, mas recuperar uma faculdade perdida, a de perceber valor antes que alguém nos diga quanto custa. Esse tipo de autonomia é pequeno aos olhos do mercado, mas enorme aos olhos da vida real. Começa com uma folha e termina alterando a maneira como você se posiciona diante do mundo. Há também uma dimensão mais ampla em tempos de clima instável, calor severo e pressão crescente sobre sistemas agrícolas. Plantas resistentes deixam de ser curiosidade e passam a ser sinal. A beldroega mostra que a natureza já testa soluções há muito tempo sem pedir aplauso. Enquanto laboratórios buscam culturas mais adaptáveis, esse vegetal rasteiro continua exibindo, em escala doméstica, um conjunto raro de qualidades: rusticidade, rápido ciclo, rebrota, valor nutricional e tolerância a condições adversas. Isso não significa abandonar tudo o que conhecemos para viver só dela. Significa algo mais inteligente. Parar de rir daquilo que talvez esteja apontando um caminho. O futuro nem sempre chega vestido de novidade. Às vezes, ele chega sujo de terra, baixo, discreto e pisado por quem não reconheceu o que estava vendo. Por isso, tanta gente sente um choque quando descobre o que essa planta realmente é. Não é apenas a surpresa nutricional, é a sensação de ter sido afastado, por hábito, de algo simples e útil, como se a modernidade tivesse ensinado a confundir conveniência com verdade. A beldroega devolve uma pergunta antiga, mas essencial. Quem decidiu o que é planta boa e o que é mato? Quem ganhou quando passamos a eliminar automaticamente tudo o que nasce sem autorização? Quem lucra com a nossa incapacidade de distinguir alimento espontâneo de incômodo visual? E, mais importante, quanto conhecimento foi perdido quando deixamos de observar o chão com curiosidade e passamos a tratá-lo apenas como superfície a ser controlada? Talvez a maior revelação não esteja nem no ômega 3, nem na fotossíntese rara, nem na resistência quase teimosa dessa espécie. Talvez a maior revelação seja perceber que o valor dela sempre esteve ali, mas o nosso olhar foi treinado para não notar. A beldroega não precisou mudar para se tornar extraordinária. Nós é que precisamos mudar para finalmente percebê-la. E quando isso acontece, o jardim inteiro se transforma, porque, depois dessa descoberta, nenhuma planta rasteira parece insignificante demais. Nenhum canto quente esquecido parece totalmente estéril. Nenhuma rachadura no quintal parece apenas defeito. De repente, o terreno volta a falar, e fala numa língua antiga que mistura sobrevivência, alimento e humildade. Então, da próxima vez que você vir essa planta se espalhando perto do muro, entre pedras ou na beira do canteiro, não reaja no automático. Pare, observe, toque, aprenda a reconhecer. Se estiver limpa, corretamente identificada e em local seguro, colha com respeito. Deixe algumas irem à semente. Permita que ela volte, porque pode haver, no gesto simples de não arrancar, uma pequena revolução silenciosa. A revolução de voltar a confiar mais na terra. A revolução de perceber riqueza onde antes havia desprezo. A revolução
de entender que nem tudo o que cresce sem convite é problema. Às vezes, é solução. E talvez seja isso que torna essa história tão poderosa. Uma planta ignorada, combatida e rebaixada, continua surgindo sem alarde, carregando dentro das folhas uma combinação rara de alimento, resistência e inteligência natural. Ela não precisa convencer ninguém com publicidade. Não precisa prometer o impossível. Basta continuar nascendo. Basta continuar viva. Basta continuar mostrando, para quem quiser ver, que o extraordinário nem sempre está longe. Às vezes, ele está no quintal, quieto, verde, rasteiro, esperando apenas que alguém o reconheça antes de pegar o veneno.